Olá, amante do terror. Um Feliz Natal para você. Se você foi bom neste ano miserável, você será visitado pelo São Nicolau, vulgo Papai Noel. Porém, se você foi mal, você receberá uma visita de Krampus, o terror do Natal. Ele pode ter uma ligação com o SCP-4666. Fique até o final para entender. Muitos de vocês comemoram o Natal, seja em casa ou saindo com a sua família. E também sabem quem é o Noel, o velho gordinho de boa aparência e muito carismático, com as roupas e o gorro vermelho que entrega presentes para as crianças do mundo inteiro com o seu trenó carregado por suas renas. Dizem até que as crianças que se comportam mal, o Papai Noel entrega carvão em vez de presentes. Mas em alguns lugares do mundo, principalmente na Europa, a punição não é tão leve assim. Como tudo que existe nesse mundo, há sua contraparte. E é claro que com o Papai Noel não poderia ser diferente. Eu estou falando de Krampus, a sombra do Natal, que assola aquelas crianças que se comportaram mal durante o ano, e as suas punições não são nada leves. Krampus vem de Krampen, que significa garra, o que representa os demônios das mitologias, que sempre têm garras e dentes afiados, confirmando assim que ele é um demônio que vaga pelas sombras do Natal, punindo aqueles que se comportaram mal durante o ano. Ele é uma criatura horrenda, com chifres na cabeça, garras nas suas mãos, e dizem que ele veste até a mesma roupa que o Papai Noel, mas seria mais parecido com um manto, sujo e rasgado, o que deixa a sua aparência ainda mais assustadora, porque em vez do Noel é uma criatura, mas a sua aparência mais comum é uma besta coberta de pelos, com uma longa língua vermelha, chifres, cauda, um pé e um casco. Mas antes de falarmos sobre o que o Krampus é, temos que contextualizar o Natal. O Natal representa o nascimento de Cristo, 25 de dezembro. O Papai Noel foi inspirado no São Nicolau, o santo padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega. Uma figura religiosa muito importante para este contexto, e está ligado à figura do céu. Então, quem seria a contraparte do céu? Sim, o inferno, mais precisamente, um demônio. Então isso quer dizer que Krampus é um demônio que surgiu no Natal e age como punidor daqueles que têm um mau comportamento, assim como um demônio faria com os pecadores. Mas afinal, o que ele faz com as crianças que se comportam mal? Acredite, ele não dá carvão como a sua contraparte. Ele faz algo um pouco diferente e mais cruel. Muitas coisas são ditas, mas as principais são colocar as crianças em cestos e levá-las para o seu covil. Não se sabe o que ele faz com elas. Açoitar com um chicote, deixando marcas tanto no corpo quanto na mente. E tem vezes até mesmo que ele devora as crianças, dependendo do quanto a criança se comportou mal. E acredite, nós que vemos de fora, achamos que isso é um ato terrível, digno de um demônio. Mas e se eu te dissesse que aqueles que celebram Krampus acham isso certo? Sim, porque acreditam que ele está fazendo uma boa ação, que está deixando as crianças de exemplo para que as outras não façam o mesmo. Por isso que a maior parte das crianças que fazem parte dessa cultura tendem a se comportar, porque não querem serem levadas pela sombra do Natal.
E se as crianças forem levadas pelo Krampus, seus parentes não podem fazer absolutamente nada a respeito, nem mesmo se eles quiserem, porque é pura consequência dos atos. Que era descompromissado. E todo mundo sabe que eu gosto de dotado. Eu gosto de dotado. De fato, existem muitas criaturas que assombram o Natal, tipo Tomten, Stroggle, Belsnickel, Grilla, entre muitas outras. Mas Krampus não é uma simples criatura que assombra o Natal. Ele representa muitas coisas. Ele é a sombra do Natal, a sombra de São Nicolau, a contraparte do Noel. Eu aposto que você não sabia, mas ambos Noel e Krampus são representantes das consequências das nossas próprias ações, porque toda ação requer uma reação. Então, se você fez coisas boas esse ano, respeitou a todos que deram respeito, então é Noel. Agora, se você foi ruim, fez coisas ruins, desrespeitou, então é Krampus. Você entendeu o ponto? Faça coisas boas e receba coisas boas. Faça coisas ruins e receba o mal em dobro. Por que ele existe? Tudo nessa vida tem que ter um equilíbrio. Noel e Krampus são exemplos disso. Por isso eles andam lado a lado, porque o bem e o mal precisam um do outro para existir. Porque não existe o bem sem o mal, e não existe o mal sem o bem, entendeu? Então Krampus existe para equilibrar tudo, para equilibrar a bondade com a maldade. Por isso que ele é celebrado, porque graças a ele que a bondade existe, porque ele traz a maldade e para a bondade existir, sua contraparte também precisa existir. Pense, se existisse apenas a bondade, tudo iria ser um caos, assim como se existisse apenas a maldade. Então Krampus acaba se tornando um mal necessário. Mas há alguém, uma criatura que é pior que o Krampus. Ele é o The Yule Man, popularmente conhecido como SCP-4666. Vocês lembram desse monstro? Pois é, acredito que ele tenha uma ligação com Krampus. The Yule Man agiria como uma espécie de ajudante do Krampus, puniria aquelas crianças com mau comportamento. Mas é claro que ele não se prende a esses ideais e pune quem ele quiser. Krampus tem o seu próprio evento, chamado Krampusnacht, onde rapazes se vestem de Krampus e fazem arruaça pelas ruas, assustando crianças e mulheres. Mas The Yule Man tem o seu próprio evento também, chamado Weihnacht, onde ele pacientemente vai se aproximando mais e mais da casa de uma família ao passar dos dias. E no final, vai matar todos os membros, sequestrar a criança e pintar símbolos nas paredes, provavelmente para Krampus. E essa seria a ligação que eles têm. Eles têm muito em comum. Punem crianças violentamente, são criaturas horrendas e aparecem sempre no Natal. Então, eu vou repetir o que eu disse no vídeo do The Yule Man. Se você for uma criança, é bom que tenha se comportado direito. Se você tiver uma criança em casa, é bom que ela tenha se comportado direito. Porque senão, o carvão vai ser o melhor presente do mundo, comparado com aquilo que essas criaturas podem te fazer.